Opa, e aí, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já percebeu que existem algumas dores na nossa vida que elas são inevitáveis, mas existem outras que a gente mesmo cria? Então, talvez você esteja cansado, frustrado ou preso em alguma situação e tá pensando que o problema talvez é o mundo, as pessoas, é a falta de oportunidades na sua vida. Mas e se essa parte das dificuldades, sabe, das coisas que você tá enfrentando agora, são apenas histórias que você conta pra si mesmo? É um pouco estranho pensar assim. Mas e se Deus nunca colocou sobre você alguma limitação que hoje está governando a sua vida? Então tem uma frase que é bem interessante, eu gostaria que você refletisse nela, que diz: nem toda prisão tem grades, algumas são construídas pelos pensamentos que você decidiu acreditar. Então reflete um pouco nos últimos desafios que você enfrentou e talvez você tenha dito: eu não consigo, eu não sou inteligente o suficiente, nunca vai dar certo pra mim, eu não nasci pra isso. Mas será que essas frases, elas realmente vieram de Deus? Na Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao 30, Jesus ele faz um convite bem diferente pra gente. Ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Ele não chama você pra viver sempre esmagado pelo peso do medo, da culpa, da condenação, da comparação. E é como se você estivesse carregando uma mochila, uma bagagem que Deus nunca carregou nas suas costas. E é difícil reconhecer que o maior obstáculo, ele não tá na sua capacidade, ele tá na sua mentalidade. E não dá pra falar sobre isso sem citar a história de Gideão. Sei que eu sempre tô falando nele, mas quando Deus chama Gideão, ele se enxergava como uma pessoa muito pequena, fraco, insignificante, mas Deus chamou de homem valente antes mesmo dele começar a acreditar nisso. E às vezes Deus já vê em você aquilo que você ainda nem consegue enxergar, e é por isso que ele te dá sonhos tão grandiosos, propósitos tão maravilhosos, e você precisa começar a caminhar por fé e não por medo das coisas darem errado, porque o medo faz você construir limites que Deus nunca construiu. E qual é o limite que existe pra Deus? Você já fez essa pergunta? Às vezes a gente chega com sonhos, com algumas coisas dentro de nós que são muito grandes e a gente já vem com aquela oração: Deus, eu gostaria muito que isso acontecesse, mas se não acontecer, né, e tudo mais, a gente já vem com as dificuldades, as limitações. Nós não temos ousadia pra sonhar, pra pedir, pra conquistar aquilo que está dentro do nosso coração. Você tá sempre esperando o momento perfeito, espera ter confiança, você espera desaparecer totalmente o medo pra começar a ter a vida que você sempre quis ter. E 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a gente lê que Deus, ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E o medo é uma coisa muito chata, porque ele fica ali na sua mente, repetindo, como se estivesse ecoando, falando que você não vai conseguir. Mas a voz de Deus é uma chama poderosa. Quando você está diante da palavra do Senhor, todo o medo vai embora. Então hoje, tome essa atitude de enfrentar os seus problemas, os desafios na sua vida e entender que você vai precisar de coragem. E coragem não é ausência do medo, é obedecer ao Senhor, fazer a vontade dele, se expor às situações, à vida que você quer conquistar. E a vida, ela não precisa ser difícil assim pra você. Eu entendo que muitas vezes você pode ter um modo de viver, né? Tem pessoas que são perfeccionistas e querem que as coisas estejam perfeitas pra começar a tomar uma decisão, e a vida parece ser muito difícil pra você. Mas as grandes coisas, elas acontecem a partir do momento que você toma a primeira atitude. Então não espera chegar o momento perfeito, quando você já tiver com todas as coisas idealizadas para começar, por exemplo, um novo emprego, uma faculdade, um relacionamento. As coisas, elas costumam estar perfeitas simplesmente no agora. Você tem todas as ferramentas que você precisa exatamente hoje, exatamente agora. Então comece. Eu sempre gostei muito de assistir vídeos no YouTube e vira e mexe, os grandes YouTubers, né, eles fazem entrevistas e as pessoas perguntam: como você viralizou? Como você isso? Como você... E eles tentam, né, criar uma fórmula para o sucesso, mas não existe. A fórmula para o sucesso é começar. Quem tem uma grande empresa hoje, ou quem teve uma grande ideia que revolucionou o mundo, simplesmente começou com algo, com uma dificuldade, com um plano que parecia algo impossível, mas teve a ousadia suficiente para começar. Então, nosso devocional de hoje é justamente aquele pontapé inicial que você precisava para parar de colocar mais limitações, mais listinhas de coisas que você precisa ter para começar a concluir aquilo que você tanto tem sonhado. Pare de achar que a maior batalha tá do lado de fora. Comece a entender mais como a sua mente funciona, quais são os pensamentos que você tem alimentado. Então eu queria deixar agora 3 reflexões para você. Qual dificuldade da sua vida foi criada por um medo? Qual o limite que você aceitou sem que Deus jamais tivesse colocado? E o que você faria amanhã se realmente acreditasse que Deus pode agir através de você? Mais uma vez eu digo, a sua vida não precisa ser tão difícil assim. Comece a simplificar as coisas para você. Você já percebeu que os melhores professores não são aqueles que passam aquelas fórmulas, palavras super difíceis. Não, são aqueles que transmitem
um conhecimento da melhor forma possível, da forma mais simples, que todo mundo consegue entender. Você ama ter esse tipo de contato com professores, eu tenho certeza que você também gosta de pessoas que facilitam a vida para você, que são mais simples, que não mentem, então faça isso com você mesmo, simplifique a sua vida, não se estresse tanto com as pessoas, não leve tudo tão a sério, seja mais leve, porque essa é a sua única passagem aqui na Terra e ela pode ser brilhante ou uma chateação constante, mas isso é uma escolha diária que você precisa fazer. Ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado pelos nossos dias, pelos desafios que surgem, pelas coisas que nós precisamos ter que lidar, tem os altos, tem os baixos, às vezes a gente está com muita saúde, às vezes a gente precisa ir no hospital, mas o Senhor, a Tua presença está com a gente todos os dias. Tem pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com emprego, pessoas que estão felizes pelo nascimento de alguém e outras que estão em luto. Pai, são tantas coisas que um ser humano precisa lidar, é um mundo de possibilidades que o Senhor criou, mas é maravilhoso saber que o Senhor é onipresente, onisciente, está com a gente em todos esses momentos e mais, está se relacionando de forma individual com cada um de nós, sabe de cada um dos nossos problemas. A palavra diz que o Senhor sabe cada fio dos nossos cabelos. Isso é maravilhoso, Pai. Obrigado por esses detalhes, obrigado por se importar com cada um de nós. Nos ajuda, Pai, a dividir o jugo com o Senhor, a não deixar a nossa vida tão difícil assim, a lidar de forma mais leve, assim como Cristo lidava com as coisas de forma mais leve, confiando sempre na Tua provisão. Que possamos hoje, Pai, caminhar pela fé e não pelo medo. Em nome de Jesus, amém. Seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero amanhã para orarmos juntos. Deus te abençoe.